Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16. A justificação pela fé é a coluna vertebral do evangelho revelado a Paulo e entregue à igreja. Essa verdade, porém, foi ameaçada desde o princípio por sistemas religiosos que insistiam em misturar a obra perfeita de Cristo com méritos humanos. A epístola aos Gálatas, escrita com lágrimas e fervor apostólico, é uma defesa apaixonada da suficiência da graça e da centralidade da cruz. Ao saber que os crentes da Galácia estavam se inclinando para os ensinos de falsos mestres, judeus cristãos que impunham práticas da lei, como circuncisão e festividades mosaicas aos gentios, Paulo não hesita. Ele reitera que nenhuma carne será justificada pela lei. A lei, ainda que santa, era incapaz de vivificar. Seu papel era conduzir o homem até Cristo, como um pedagogo que conduz a criança até o verdadeiro mestre. Está escrito em Gálatas 3,24. Cristo veio na plenitude dos tempos, como cumprimento da promessa feita a Abraão, e não como uma extensão da lei, mas como sua consumação. Ele não veio reformar a religião judaica, mas para inaugurar uma nova criação, onde judeus e gentios são reconciliados em um só corpo mediante a fé. Efésios 2, versículos 15 e 16. A cruz, portanto, não é apenas o centro da história da redenção. É o fim da era da lei e o início da era da graça. Essa fé que justifica é um dom de Deus e uma resposta sincera do coração que reconhece sua falência moral e se lança inteiramente sobre a obra redentora de Cristo, que é o Cordeiro de Deus. E por essa fé que Abraão foi considerado justo, séculos antes da lei, provando que a justificação sempre foi e sempre será um ato de graça e não de obras. A consequência prática dessa justificação é profunda. O crente não apenas é declarado justo, mas recebe o Espírito Santo que transforma sua natureza e o capacita a produzir frutos dignos da nova vida. Gálatas 5, versículos 22 e 23 fala sobre isso. Bem, a santidade, portanto, não é um resultado da imposição legalista, mas do operar livre e amoroso do Espírito no coração daquele que creu. Todavia, Paulo alerta que essa fé pode ser comprometida por ensinos sutis. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Misturar a graça com obras é mesmo que anular a cruz. Por isso, ele declara que até mesmo um anjo que pregasse outro evangelho deveria ser considerado anátema. Isso nos mostra que a justificação pela fé não é uma doutrina secundária, mas a própria essência do evangelho eterno. A importância dessa verdade se eleva ainda mais quando a colocamos sob a luz do juízo vindouro. O ensino de Gálatas 2,16 não termina no tempo presente. Ele ecoa até os tribunais eternos. Paulo fala do tempo futuro. Pela lei, nenhuma carne será justificada. Ele está olhando para o dia do juízo final, quando todos comparecerão diante de Deus. No grande trono branco não haverá apelo à tradição, à linhagem, à religião ou à moralidade exterior. Só será absolvido aquele que estiver coberto pela justiça de Cristo, recebida pela fé. Essa é a grande separação entre os salvos e os perdidos. Não uma diferença de obras, mas de posição diante de Deus. Os justificados e os que ainda estão em seus pecados. A fé que hoje justifica será a fé que naquele dia confirmará nossa cidadania na Nova Jerusalém. Aqueles que confiaram em Cristo terão um nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Os que confiaram em si mesmos, em suas obras ou um evangelho corrompido ficarão de fora, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Portanto, a justificação pela fé não é apenas um princípio teológico do passado, mas uma chave escatológica que define quem entrará na eternidade com Deus. Que permaneçamos firmes nessa verdade, não misturada, não diluída, não negociada, até vermos face a face aquele em que cremos. O justo viverá pela fé, hoje, amanhã e por toda a eternidade.